O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como já foi dito neste início da celebração, hoje se coloca para cada um de nós esta celebração da festa, da solenidade de Pedro e de Paulo. Todos nós, meus irmãos, sabemos de que a nossa Igreja Católica, ela é apostólica. E é apostólica porque ela deriva dos apóstolos. Por isso, para nós é muito importante a celebração das memórias dos apóstolos. E hoje, então, celebramos dois. Pedro, que sempre esteve com Jesus Cristo, e Paulo, que conheceu a Cristo através do seu estudo e da sua conversão. Que é, meus irmãos, aquilo que hoje nós estamos celebrando. Mas que celebrar, meus irmãos, a memória, o martírio deles, é poder celebrar como eles conheceram a Cristo e o exemplo que eles dão a cada um de nós. Hoje, nós temos escutado, nesta primeira leitura, este acontecimento de Pedro, que é liberto, uma liberdade que ele tem, que aqui relata que um anjo, que fala, um anjo do Senhor desceu e libertou a Pedro. Pois este episódio, meus irmãos, vem até nós, a cada um de nós hoje. Porque nós temos uma vida normal, de rotina, que é trabalhar, que é estudar, que muitas vezes é pegar ônibus, ou então é enfrentar o trânsito, ter muitas vezes que enfrentar um chefe, às vezes, muitas vezes, levar desaforos, ou quando estamos em casa, pois aquilo que é de casa, que é alimento, lavar roupa, lavar louça, cuidar de filho, de neto, ir no médico, marcar consultas. E tudo isto, meus irmãos, que é o nosso dia a dia, muitas vezes pode acontecer aquilo
que passa com Pedro, que se passa com ele, que é muitas vezes, meus irmãos, o temor, o medo. O medo de quê? O medo de que alguma coisa extraordinária possa acontecer de nós. Alguma coisa ruim, como um assalto, um roubo, um golpe, ficarmos desempregados. Estes medos, meus irmãos, que parecem ser que não é que estejam longe de nós, estão muito perto, mas muitas vezes aparece um outro tipo de medo dia a dia. E este medo, meus irmãos, é muitas vezes enfrentar aquilo que nós temos em casa, que é muitas vezes problemas no matrimônio, com os filhos, com os nossos pais, muitas vezes, o desemprego, as contas que estão chegando e vamos acumulando, e que muitas vezes isto, queira que não, nos dá uma preocupação, e muitas vezes até perdemos um pouco a alegria do dia a dia, então ficamos preocupados. Pois diante disto, meus irmãos, aparece para nós também esta figura do anjo, como Pedro, um anjo que vem a nos resgatar, que vem a nos libertar, que vem realmente a nos dar a cura. Mas acontece, meus irmãos, que este anjo não simplesmente tem poder de nos libertar, mas ele se apresenta como a Pedro, que vem retirar os grilhões, que abre as portas, que o cobre com seu manto, e que no fundo este Pedro, que tem um medo, como todos nós, Pedro tem uma atitude que é aquilo que hoje nós devemos de imitar: deixar-se conduzir, deixar-nos conduzir pelo anjo do Senhor, porque isto, meus irmãos, é o nosso problema do dia a dia, que muitas vezes nós não nos deixamos conduzir pelo anjo que Deus nos envia. Não simplesmente o anjo da guarda, mas o anjo que aparece para nós na nossa vida. Alguém, uma pessoa concreta, que venha a nos resgatar. E que muitas vezes para nós parece ser uma pessoa muito chata. Como por exemplo, se nós perguntamos aos meninos e perguntamos se estão obedecendo, eles falam sim, eles falam não, às vezes sim, às vezes não. E por que não obedecem ao papai ou à mamãe? Ah, porque ela é muito chata. Ah, porque ele é muito chato. Pois esta pessoa que é chata, esta pessoa que é chato, é o anjo na tua vida, que vem a te incomodar, que vem a tirar-te estes grilhões. Por isso que nós devemos de aprender, como Pedro, a deixar-nos conduzir. Por isso que o Senhor nos envia este tipo de pessoas, para nos conduzir. Porque muitas vezes nós colocamos a nossa razão, o nosso projeto de vida, aquilo que nós queremos muitas vezes. E Deus, que é bom, que é misericordioso, nos envia sempre uma pessoa que vai nos dizer: não, não faz isto, faz por aqui, faz o outro, vê melhor as coisas, vamos fazer deste jeito. E muitas vezes nós batemos o pé e não queremos fazê-lo, não obedecemos, não nos deixamos conduzir. E então o que acontece? Dá tudo errado. Tudo errado. E então vem a frustração, vem o fracasso, vem os problemas. Por isso, meus irmãos, nós temos que aprender como estes apóstolos. O que nós temos que aprender de Pedro? A deixar-nos conduzir. Quer dizer, a ser humildes. Humildade. Humildade é me deixar conduzir. Deixar-me conduzir pela minha esposa. Ah, que ela pode errar. Vamos deixar conduzir-nos por ela.
Deixar-me conduzir pelo meu marido. Ah, é que ele não sabe. Vamos deixar-nos conduzir. Vamos ser humildes. Por isso, meus irmãos, que nesta humildade é que aparece a pergunta que Cristo faz aos discípulos: quem dizes que eu sou? Quem é Cristo? E então Pedro responde: tu és o Messias. Porque de fato, meus irmãos, aquele que se deixa conduzir é aquele que confia. A confiança. Pedro confiou no anjo que o Senhor mandou e se deixou conduzir. Além da humildade, é a confiança. E esta confiança, meus irmãos, é um dom de Deus. Porque confiar no outro quer dizer que nós vemos que ele é enviado por Deus para nos ajudar. Quer dizer que no fundo, dentro de nós existe a fé, a confiança em Deus, a confiança em Cristo. E se sabemos de que Cristo é amor, que Deus é amor, que Ele vem a nos perdoar, que Ele nos vai dar a sua misericórdia, se nós realmente acreditamos que Deus nos ama, nós confiamos e arriscamos. Por isso, meus irmãos, a confiança é fruto da fé. A confiança, meus irmãos, é fruto de deixar-nos conduzir. A confiança é fruto da obediência. Se nós confiamos em uma pessoa, primeira coisa, porque em nós realmente aparece a obediência. Quando nós desconfiamos, quando nós temos um julgamento, quando nós temos um preconceito com a outra pessoa e não nos deixamos conduzir, quer dizer de que alguma coisa está errada em mim. Que talvez seja a falta de amor, que talvez seja a falta de atenção, que talvez seja o perdão. Por isso, meus irmãos, hoje, com toda a igreja, também nós somos chamados a poder confiar em Cristo e a deixar-nos conduzir, a realmente poder praticar a humildade, a não ser soberbos, ao contrário, a deixar-nos conduzir, deixar-me levar, a poder confiar. Em quem? Nos homens? Não, em Deus. Confia em Cristo, confia em Deus. Deixemos-nos conduzir por Deus. E então sim, encontraremos um sentido novo à nossa vida. Encontraremos a alegria, seremos felizes. Porque no fundo, meus irmãos, deixar-nos conduzir por Deus quer dizer fazer a sua vontade. E a vontade de Deus, meus irmãos, é que todos nós sejamos felizes, é que todos nós estejamos bem. O Senhor nos concede hoje poder olhar a humildade de Pedro e também a de Paulo, porque no fundo, meus irmãos, Paulo, quando conhece a Cristo, também se deixa conduzir, se deixa levar, para que ele então possa enxergar o amor que Deus tem por ele, como também o Senhor nos chama hoje a poder enxergar o amor que Deus tem para conosco. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ficamos de pé e juntos professamos a nossa fé. Creio em Deus Pai.